Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Malho. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma vez um ensaio filosófico, assim como aquele ensaio que eu tinha escrito anteriormente, né? Que é um ensaio sobre a esquerda woke e fazendo uma crítica nacionalista à esquerda woke, basicamente. Agora eu vim trazer um outro ensaio falando a respeito de um pensador, ou operando conceitos de um pensador que é o Martin Heidegger, e operando esses conceitos do Martin Heidegger, da filosofia, ou da fenomenologia do Heidegger, mesmo que não concorde com todos os aspectos da fenomenologia do Heidegger, concordo mais, eu diria que eu concordo mais com a fenomenologia do Heidegger do que com a crítica do Heidegger à metafísica tradicional, né? Assim como, por exemplo, Edith Stein também teria uma opinião parecida, mas tem conceitos interessantes no Heidegger. E eu queria, nesse ensaio, operar um pouco esses conceitos para falar sobre a exigência atual que o mundo dá. Acredito que uma nação, principalmente uma nação como o Brasil, que é a exigência da mudança tecnológica, da evolução tecnológica, da soberania tecnológica e econômica, nesse correlato, que o Brasil necessita. E, dando um nome feio a isso, chamo isso de tecnonacionalismo, né? Então, ensaio que opera conceitos de Heidegger com essa exigência do nosso tempo, que eu acredito que seja a exigência para sermos tecnonacionalistas. E basicamente eu começo assim. Mundo é o horizonte de manifestação do ente enquanto ente. É apenas a partir desse horizonte que algo, pela primeira vez, pode aparecer como algo, pelo menos os seres que são finitos em sua finitude. O mundo é base, fundamento, solo firme. As coisas, os outros, o meu mundo, nunca se mostra isoladamente, mas sempre se mostra constituído em uma rede fluida e viva, produtora contínua de elementos que formam modos de ser, e se relaciona requisitando outras coisas em uma rede. A nação pressupõe povo, povo pressupõe famílias, famílias pressupõem o ser. Tudo isso pressupõe história. A especificidade, no entanto, da história, que no momento histórico no qual estamos, é a chamada Era da Técnica. A essência da técnica moderna não é nada técnica ou apenas técnica, por assim dizer. É, na verdade, Gestel, enquadramento, segundo Heidegger. Enquadramento é um modo de desvelamento que desafia a natureza e se apresenta como Bestand, fundo de reserva. Me perdoe a pronúncia do alemão, pelo amor de Deus. Sob o Gestel, tudo o que é, inclusive o ser humano, torna-se recurso calculável, explorável e disponível. O perigo não é apenas o enquadramento, Gestel, mas o esquecimento de que outros modos de desvelamento, por exemplo, políticos, artísticos, contemplativos, além do enquadramento. A missão é a abertura para experimentar o real também fora
do enquadramento, que é a missão que, vamos dizer assim, o ser em sua modernidade, ele não contempla esse tipo de missão. Ou ele é dominado pela técnica de determinado país, em termos geopolíticos, ou pela hierarquia técnica desse país, que esse país impõe sobre ele, no sentido técnico-econômico, ou ele mesmo se corrompe em uma espécie de... enfim, essa primeira versão, essa primeira hipótese já é corrompido. Mas ele mesmo se corrompe em uma espécie de outra coisa, de tentativa de ir para o passado, e acaba sendo esmagado pelos países que contêm esse domínio da técnica, né? Então, a especificidade da nação, enquanto controladora do instrumento de enquadramento, como um instrumento de abertura. Então, isso é fundamental. Ser autêntico para o Dasein significa, Dasein é outro conceito do Heidegger, significa seguir as determinações relacionais junto ao mundo específico que me constitui ao mesmo tempo e que é constituído por mim. É uma relação correlata. A nação não é apenas um construto jurídico contratual, uma categoria biológica ou racial, uma entidade política no sentido moderno, um sentimento subjetivo. Não deriva de um contrato social ou de uma constituição formal. Não se funda em sangue ou em determinismo genético. Não se reduz a um estado, território ou burocracia específica. Não é mero orgulho patriótico ou uma identidade psíquica. O Brasil é o solo intersubjetivo de determinação do próprio ser. Sem o Brasil, o brasileiro não é. Sem o Brasil, você, enquanto brasileiro, não é. O modo de ser junto ao povo é uma estrutura existenciária do ser. A nação é um contraponto ontológico ao Gestell, ao enquadramento. Ela, quando de fato é uma nação, ela é uma possibilidade. Ela possivelmente pode superar o enquadramento. Ou seja, essa redução do ser a algo calculável, a recurso. E do ser de outra nação, o ser que é o ser de uma outra nação, enquanto objeto ou recurso calculável que a elite da nação superpoderosa usará desse objeto ou desse recurso calculável. Então, a modernidade técnica, para resumir, representa desenraizamento, calculabilidade universal, esquecimento do ser, o homem como recurso, e a nação representa o enraizamento, a percepção de fato da singularidade histórica que constitui determinada nação, determinado país, determinada pátria, a memória do ser, que sem a memória do ser, a identidade do ser se esvai, e o ser como o povo, ou seja, o ser como alguém que só é enquanto alguém que é junto com um povo, que é o seu povo. As instituições, seguindo o compilado de ideias nacionalistas na história do Brasil, sempre devem brotar, e esse é o desafio que os nacionalistas percebem,
de fazer instituições que sempre devem brotar da realidade brasileira e não de modelos abstratos importados. O Estado deve ser forte para superar uma desagregação regional, institucional e estadual. A história do Brasil é uma história de diversas guerras, inclusive de interferência estrangeira para gerar separatismos e diversas coisas, né? Contra a soberania desse espaço geográfico pensado, que é o espaço geográfico do Brasil. O povo brasileiro, em sua potência existencial mestiça, é uma realidade histórica singular que precisa ser educada e organizada. Para tal, essa própria gente mestiça e potente precisa, junto aos seus líderes, produzir a educação através do seu espaço histórico específico, em sua autenticidade. O Estado é o órgão da vontade nacional, responsável por planejar o desenvolvimento. Quando se burocratiza em modelos abstratos, o Estado separa-se absolutamente do povo, perdendo assim, em sentido político, sua legitimidade. A conquista e o povoamento do território são condições para a soberania, que são coisas que foram feitas de maneira muito esparsa e contraditória e cheia de controvérsias, etc., durante toda a história do Brasil e desigual. Essas coisas foram feitas de maneira muito desigual. Por exemplo, em termos de reforma agrária, que não foi feita, enfim. A sedimentação central da história de um povo do povo brasileiro, aparece na síntese étnica e cultural do mesmo. Portanto, é preciso considerar essa forma, modo histórico, como base para a educação e a formação da cidadania. O Estado representa o poder maior junto ao povo. Portanto, nesse projeto, é razoável, no mínimo, que o Estado é condição de possibilidade histórica para realizar a vontade nacional e o destino do povo, em continuar sendo povo e evitar o enquadramento, evitar ser calculável, tanto para as elites superpoderosas que enxergam este povo como recurso calculável, tanto para a elite corrompida do seu próprio espaço existencial, que é do seu próprio país. Então, continuando. O objetivo é a liberação do futuro, é entender junto ao mundo, que constitui o Seraí, como o passado foi construído. E se relaciona construindo com o presente. Significa uma condição de possibilidade para evitar a determinação cega pelo passado, conquistando um espaço de manobra para uma existência singular. Ou seja, aqui me parece que a parte do brasileiro, que diferente de diversas nações da Europa, a parte do ser brasileiro, que é a parte de não ter uma identidade fixa e acabada, dá uma certa vantagem para o Brasil. Que o Brasil não precisa reconstruir o modo de ser brasileiro para superar o espírito do enquadramento. O Brasil ele precisa, na verdade, criar um povo. O Brasil nunca teve um povo de maneira com identidade realmente forte e bem delimitada, vamos dizer assim. E o Brasil tem esse potencial de criar
isso. Justamente nesse momento do tempo, que é um momento de superar o enquadramento e os desafios geopolíticos e políticos para essa superação. Aliás, os desafios para que isso ocorra, né? Enfrentar esses desafios. Bom, então, continuando aqui. Do enraizamento no solo da pátria, que é outro conceito, o conceito de enraizamento, que é voltar a se ver como alguém que pertence, né, a um espaço de copertencimento, que é a sua nação. Do enraizamento brotam todas as forças potenciais que produzem algo ou modos de ser significativos. A perda do enraizamento provém do espírito da nossa época, na qual todos nós nascemos para ser recurso. Quebrar o reducionismo gerado pela era na qual vivemos significa ser um ouvinte da sua proveniência, de onde eu vim, mas não servo das maquinações do tempo. Para florescer apenas quando é ambas as coisas, ou seja, pronto para a reivindicação do mais alto céu, das vivências significativas do ser e da atenção para a sua proveniência, quanto para, claro, obrigados a servir junto às maquinações e não como um recurso que se encerra nas maquinações da época, nas relações artificiais da época, nas relações algorítmicas, que inclusive envolve inteligência artificial e outras da época. Não se reduzir a esse escopo. Bom, e aí eu reforço, né? A pátria é desfeita internamente pela lógica da técnica. Decair significa uma ruína. Cair em desuso e esquecimento. O povo é, a pátria já não é o que foi. O ataque não é à vida biológica apenas, porque tudo torna-se recurso, mas ao homem. Aquilo que o torna humano. Ao transformar tudo em fundo de reserva, reduz o ser-aí humano a um recurso calculável. Contudo, o domínio da técnica, sem ser reduzido por ela, implica alguns aspectos. No solo da pátria, os sujeitos provenientes desse lugar precisam usar do seu poder para evitar o reducionismo da técnica, no aspecto negativo, mas isso supõe posicionar na realidade o domínio da técnica, uma serenidade positiva. Serenidade é um conceito de Heidegger justamente que significa que você vai agir sobre a era da técnica, reconhecendo a necessidade de responder às exigências maquinadoras da sua época, artificiais da era da técnica, mas sem reduzir-se a elas e ainda assim escutando, enquanto você responde a elas, você continua escutando a sua proveniência, o seu ser aí junto aos outros.
É aí que você alcança a autenticidade, por assim dizer, né? Dentro desse problema, o domínio do grande poder internacional, dos impérios e das grandes potências tecnológicas implica uma nova condição para o domínio da técnica: a soberania tecnológica. Condições de criação de ecossistemas de tecnologias locais. Capacidade de um Estado ou sociedade prover e controlar tecnologias críticas para seu bem-estar, competitividade e autonomia. Construindo essa base em financiamento público contínuo e previsível para transformar recursos em capacidade produtiva, formação e retenção de talentos, evitando fuga de cérebros, segurança de suprimentos, necessidade de regimes de regulação violentos para evitar a pilhagem informacional dos conglomerados transnacionais, DTA, ou seja, uma capacidade local para auxiliar, compreender, aliás, auditar, compreender e replicar sistema de software, reduzindo o aprisionamento tecnológico, síntese entre os projetos de pesquisa em tecnologia e um ambiente ou flexibilização radical das patentes não provenientes da produção nacional, visando limitar as consequências da desigualdade social na acessibilidade à tecnologia. O desafio de fazer isso sem se fechar absolutamente, mas sim negociando como grandes agentes também dentro das negociações e dos acordos tecnológicos, geopolíticos. As ideias assertivas para pensar tal soberania precisam, mais do que inflamar o debate público, ser inseridas em elites político-intelectuais. Trata-se de um trabalho hercúleo, de inflamar um povo que acredita em determinado líder, já que a mais direta possibilidade é a figura de um presidente da República, e precisa de um presidente da República que saiba lidar com a arte de convencimento popular, visando o convencimento do povo pela crença em um projeto nacionalista, popular, inclusivo e que reverbere em seu ser e em suas emoções de maneira significativa. Que eles reconheçam nesse líder uma figura, e nesse grupo político, uma figura geral que representa de fato os interesses e a identidade do povo. E visualmente, distante no sentido de que é um projeto para acontecer muito depois, mesmo do surgimento desse grupo político, uma vez surgindo, que já é um trabalho hercúleo, que esse grupo político surge. Mas não deixará de ser um dever imposto pelo espírito do tempo, pelo espírito do nosso tempo. A ação política exigida, de maneira geral, pode ser resumida em dois polos. Um ser que aparece enquanto ser proveniente em seu patriotismo, ou seja, um ser que aparece enquanto ser proveniente deve ser aquele que faz com que o povo acorde em seu nacionalismo enraizado dentro de si, uma vez que o orgulho de si mesmo e da sua trajetória será reverberado ou ressoado na figura desse líder ou do grupo político,
o domínio da técnica evitando o reducionismo, ou seja, dominar a técnica evitando que o poder da técnica e dos agentes, que são potências na era da técnica, no momento histórico, evitando que esses agentes reduzam o seu país a recurso calculável, fazendo a técnica aparecer como horizonte histórico de possibilidade para a revitalização contínua da nação também. Ou seja, a técnica não apenas a proveniência, a tradição, mas sim a técnica, que é uma exigência do tempo. Porque não há como, infelizmente, combater potências tecnológicas apenas com proveniência e tradição, apenas com autenticidade sem poder. Então, a felicidade geral da nação, como disse o heróico imperador, é justamente essa revitalização. O nosso heróico Pedro I. A felicidade do ser não existe isoladamente, segundo o grande Aristóteles. Mas só é possível ser feliz em uma nação justa e não em uma nação injusta. Mas também não é possível ser feliz em uma nação justa, mesmo que justa, que sofra com o poder de uma nação injusta. Os meios singulares para lidar com tal questão precisam ser criados no nosso Brasil e a partir do nosso Brasil, na síntese criativa entre serenidade e domínio, gerando a liberação do futuro, evitando a determinação cega pelo passado e presente em suas dificuldades, conquistando um espaço de manobra para criar o inédito na história brasileira. Criar o povo brasileiro, finalmente. Ser uma nação do presente. Através do ataque ao fundamento da época, que é a técnica no seu sentido de enquadramento. Reduzir o ser a recurso calculável. Um ataque à atomização do ser, a um ser que aparece flutuando no ar, um ser que surgiu e acorda todo dia como uma página em branco, um ser que não provém de lugar nenhum, o ser moderno. Um ataque à transformação do ser em recurso. Então, é basicamente esse o ensaio. É uma mistura, uma polêmica filosófica, mais uma polêmica filosófica, assim, operando alguns conceitos de Heidegger, que eu acho que tem um potencial muito grande, né? As leituras que Heidegger fez desses próprios conceitos foram leituras que, na prática, ele não soube fazer uma análise alguma, por motivos óbvios, né? Heidegger apoiou o partido do bigodinho, né? Baseando-se, claro, de alguma forma essa filosofia, mas não entendendo que a besta fera daquela máquina de poder fascista, né? E nazi, né? Era algo completamente destruidor da proveniência, né? Completamente destruidor da proveniência e que a partir de certo momento acreditou no domínio da técnica, por assim dizer, apenas como o único recurso possível para criar absolutamente uma nova coisa que não provinha de lugar nenhum, que na verdade ia usar a tudo e todos para abrir um
para realizar um feito de transcendência histórica, mas que é um feito de transcendência histórica que não pode ser realizado uma vez que você está continuando a exigência da técnica, que é justamente usar a tudo e todos como recurso calculável. Então essa é uma mancha absurda na história do filósofo, né, de Martin Heidegger. Mas eu acredito que são conceitos riquíssimos, né? É um dos filósofos mais importantes do século XX, mesmo tendo essa mancha asquerosa na sua biografia, mas até meio patética, na verdade, né? Não é nem tão imoral, eu acho que é mais patético do que imoral, considerando ali o que aconteceu, que ele depois nem voltou atrás, ficou meio isolado, nem comentou muito sobre isso, enfim, pelo que eu sei, pelo menos. Mas eu achei bem interessante esses conceitos, para dar pelo menos base ao espírito, a racionalidade patriótica que pode surgir, né? Mas há vários outros conceitos importantes também que eu acredito que um nacionalista deve ter, principalmente o nacionalista brasileiro, ou até tradicionalistas também, católicos, trabalhistas, que são conceitos como solidariedade, conceito político de solidariedade, baseando-se, por exemplo, na encíclica Rerum Novarum, que inspirou, inclusive, tem uma correspondência muito forte com a história política do Brasil, porque inspirou a encíclica Rerum Novarum, inspirou a CLT, muito importante no processo de transformação profunda e de inclusão social no Brasil, no processo de industrialização brasileira na era Vargas. Então, todos esses elementos eu acho que cabem para ser adicionados e melhorar, inclusive, essa questão da nação na filosofia de Heidegger, que eu acho que é algo muito positivo, né? Essa questão da proveniência, do ser finito, né? Que sempre é ser histórico. Então, me parece algo muito profundo. Então, enfim, agradeço a todos vocês, deixem um like, comentem, compartilhem, tá? Tô aprendendo a fazer isso aqui ainda, viu, galera? Tá uma coisa meio cheio de essas pausas que eu tô tendo agora, inclusive, né? Mas é isso aí. A gente vai tentando melhorar com o tempo, tá? Valeu a todos.